Bom, muito bom dia. Então, nós vamos começar hoje o nosso primeiro estudo sobre o livro Obras Póstumas. No nosso encontro anterior, nós conversamos um pouquinho sobre o livro em si, sobre o objetivo, quando ele foi escrito, qual era o seu conteúdo, e hoje a gente vai entrar propriamente no texto, né, no seu conteúdo propriamente dito, né? Deixa eu só fazer um ajuste rápido. Prontinho. Nós vamos entrar então na primeira parte, biografia de Allan Kardec. Nós vamos tentar fazer uma divisão em duas partes. Primeiro da vida pessoal de Kardec, depois estudar um pouquinho sobre o trabalho dele no desenvolvimento da doutrina espírita. Se der para fazer tudo hoje, a gente faz, né? Se não, a gente faz aqui em duas partes e não teremos problema. Porque é um conteúdo assim, um pouco grande, né? E não tem tanto comentário para fazer, porque o texto já é autoexplicativo, né? Ele já é bem detalhado, que é um texto que foi publicado na edição de 1869 da Revista Espírita, e depois aqui, naturalmente, publicado nesse livro Obras Póstumas, né, que foi, Obras Póstumas a gente lembra, ele foi publicado em 1890, 21 anos após o desencarne de Kardec, e segundo aqueles que eram que eram os estudiosos da doutrina espírita e também amigos próximos de Kardec, suspeitavam até que ele teria material suficiente para publicar novos livros, né? Então era muita coisa engavetada, e a gente pode imaginar, porque o que a gente tem em mãos hoje, que é a Revista Espírita, daquilo que foi publicado, também os livros, as 5 obras da codificação, mais as obras que Kardec escreveu, fazendo ali um complemento, os livros de poesias, o que é o Espiritismo, Principiante, enfim, todas as obras que foram divulgadas, a gente tem apenas o livro. E para quem conhece um pouquinho de literatura, ou pelo menos, né, já fez um trabalho acadêmico de monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado e tal, ou já teve pessoas próximas, faz ideia de quando a gente pega o trabalho pronto, ali a gente tem só aquilo que é o mais importante, mas aquilo que ficou guardado na gaveta, aquilo que ficou arquivado no computador que não foi utilizado é uma coisa monstruosa, né? Então a mesma coisa a gente pode lembrar de Kardec, muita coisa engavetada, muita coisa empacotada, dá para imaginar assim aquelas folhas e mais folhas amarradas com barbante guardado embaixo de uma cama, em cima de um guarda-roupa, porque não foi utilizado porque o que valia apenas era aquilo que ele considerava importante. Depois da sua desencarnação vieram então as arrumações, assim como a sua esposa, a conhecida Gabi, não cabia em outro lugar, né, Ju? Vai embaixo da cama, né? E aí então a Gabi, com os amigos de Kardec, mexendo nessa papelada, percebeu, né, eles perceberam um conteúdo significativo que merecia a publicação. Então esse Obras Póstumas veio com esse propósito de trazer esse material que não havia sido divulgado, assim como a própria, digamos assim, a própria agenda, né, de Kardec, quando ele fazia o seu diário pessoal, escrevendo um pouquinho sobre o passo a passo do seu desenvolvimento, junto à doutrina espírita principalmente. Então, esse livro também, a gente pode imaginar que ele foi publicado e muita coisa também deve ter ficado para trás. Aquilo que era alguma coisa mais pessoal, uma psicografia que tratava diretamente para ele, ou outras psicografias que eram repetitivas. Então, muita coisa ficou ali suspensa, sem a gente ter conhecimento, né? Então, por isso que estudar o livro Obras Póstumas é conhecer exatamente os bastidores da doutrina espírita, é conhecer a vida pessoal de Allan Kardec, é conhecer a personalidade de Allan Kardec. E para nós, que somos estudantes da doutrina espírita, nós temos que conhecer as origens. Não basta apenas a gente conhecer aquilo que é doutrinário, porque do contrário, se nós não entendermos de que forma que essa doutrina chegou até nós, a gente vai entrar naquele pensamento dogmático. Você tem que acreditar porque está escrito. E não a gente entender de que forma que isso se desenvolveu para chegar com essa precisão, com essa solidez que hoje, né, nós aceitamos com tanta convicção, com tanta racionalidade.
né? Bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá então. Biografia de Allan Kardec, primeira parte, livro Obras Póstumas. É sob o impacto da dor profunda causada pela partida prematura do venerável fundador da doutrina espírita que abordamos uma tarefa, simples e fácil para suas mãos sábias e experientes, mas cujo peso e gravidade nos abateriam se não contássemos com o concurso eficaz dos bons espíritos e com a indulgência de nossos leitores. Quem dentre nós poderia, sem ser taxado de presunçoso, lisonjear-se por possuir um espírito de método e de organização nos quais se iluminam todos os trabalhos do mestre? Somente sua poderosa inteligência poderia concentrar tantos materiais diversos e triturá-los, transformá-los, para espalhá-los em seguida, como um orvalho benfeitor, sobre as almas desejosas de conhecer e de amar. Incisivo, conciso, profundo, sabia agradar e fazer-se compreender numa linguagem ao mesmo tempo simples e elevada, tão afastada do estilo familiar quanto às obscuridades da metafísica. Multiplicando-se incessantemente, pudera até aqui ser suficiente para tudo. Entretanto, o crescimento cotidiano de suas relações e o desenvolvimento incessante do espiritismo faziam-nos sentir a necessidade de associar-se a algumas ajudas inteligentes e preparava simultaneamente a nova organização da doutrina e dos seus trabalhos, quando deixou-nos para ir para o outro mundo melhor, recolher a sanção da missão cumprida e reunir os elementos de uma prova, de uma nova obra de devotamento e de sacrifício. Aqui nesse primeiro parágrafo, nós vimos exatamente isso, o crescimento cotidiano de suas relações e o desenvolvimento incessante do espiritismo faziam-nos sentir a necessidade de associar-se a algumas ajudas inteligentes e preparava simultaneamente a nova organização da doutrina e dos seus trabalhos. Então a gente vê que aqui o que Kardec fazia, já naquela época, era exatamente instituído o Centro Espírita, o primeiro Centro Espírita do mundo, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em 1858, Kardec começou então a centralizar, a concentrar nessa instituição, tanto através dele como também daqueles que participavam como associados da associação, concentrar os estudos, concentrar a documentação e tudo aquilo que era necessário para aprimorar as investigações, aprimorar as pesquisas que vinham sendo realizadas em torno da mediunidade, em torno de estudos mais avançados, digamos assim, tanto do Evangelho de Jesus, que inclusive resultou num livro, como também dos estudos científicos que viriam, que estavam sendo desenvolvidos ali e que viriam mais para frente. Então a gente pode imaginar a quantidade de pessoas que procuravam Allan Kardec, oferecendo seus préstimos, oferecendo a assistência para poder fazer com que a doutrina se aprimorasse, fazer com que a doutrina se tornasse cada dia mais completa. Não é? Então, quando falava assim que ele estava começando a se organizar ou preparar essa nova organização da doutrina, a gente começa a imaginar que ele estava realmente organizando instituições para que pudesse fazer uma divulgação do espiritismo de uma forma mais eficaz. Para quem teve a oportunidade de ler o livro Viagem Espírita, de 1862 e outras viagens, é um livro que foi organizado pela Federação Espírita Brasileira, trazendo das edições da Revista Espírita alguns relatos de Allan Kardec sobre viagens que ele fazia dentro da França e também ali, né, nos países próximos daquela região, já que ele não tinha essa disponibilidade para grandes viagens. Então ele fala bastante sobre cidades próximas ali de Paris, fala também sobre viagem na Bélgica, né? E ele conta como foi a recepção, como foi, quais eram as suas impressões daqueles grupos que começavam a se organizar para poder estudar a doutrina espírita. Tem ali palestras que ele realizava, então vale a pena
fazer a leitura desse livro para quem tiver oportunidade de estudar, não é nem interesse, né, porque eu acho que é interesse de todos nós para aprendermos um pouco mais sobre doutrina espírita. Mas nesse livro, pelo fato da gente ter contato com as palestras que ele realizava, dá a impressão de que nós estamos sentados no auditório de um centro espírita, ouvindo Allan Kardec fazer aquela palestra. Então é muito interessante, muito legal também, de entender como ele expressava as suas ideias, como ele conversava com as pessoas, porque aquilo que a gente tem no livro é um texto mais formal, é um texto mais didático, né, visando trazer para nós o conhecimento da doutrina espírita. Mas, através do livro Viagem Espírita, a gente tem contato com as palestras em que Kardec está ali conversando, transmitindo as suas ideias para aquelas pessoas que participavam ali, que assistiam. E ele trazia algumas recomendações, trazia também ali algumas instruções importantes, como, por exemplo, ele fez uma viagem para Lyon, se eu não me engano, que é exatamente a sua cidade natal, e ele foi recebido pelos confrades espíritas que já tinham um grupo organizado, e aí então prepararam para ele um grande almoço, prepararam para ele uma grande recepção, e ele chamou atenção exatamente para evitar esse tipo de situação. Ele agradeceu de todo o coração pela receptividade, compreendendo a motivação que eles tiveram, mas ele achava muito mais importante investir aqueles recursos na assistência social do que para fazer essas grandes homenagens de que ele não se considerava merecedor. Então, a gente conhece Allan Kardec também através desses livros e é muito importante. Então a gente vê as suas viagens que eram feitas no entorno de Paris, o contato que ele tinha com novos grupos, e a gente percebia que cada vez mais a coisa ia se ampliando, cada vez mais ele ia difundindo com mais eficácia o espiritismo e também se aprofundando cada vez mais no seu desenvolvimento. E foi aí então que ele veio a desencarnar. Infelizmente, quando a gente tem uma referência como essa, um idealizador de um trabalho como esse, que vem a desencarnar e acaba depois fazendo falta para o grupo do qual participava, a gente viu que em 69 ele veio a desencarnar e pouco tempo depois a doutrina espírita foi perdendo a sua força. Exatamente porque o cérebro e o coração, se nós pudermos dizer assim, que era de Allan Kardec, acabou depois saindo, né, como sendo a locomotiva dessa grande composição. E aí então a doutrina espírita foi diminuindo na sua divulgação naquela região, e foi aí então que começou. Né? Pois é, Ju, mas normalmente acontece muito isso. Pensa assim que muitas empresas chegam à falência, empresas familiares, por exemplo, em que um pai começa a criar uma empresa, depois os filhos vêm atrás, e depois esse pai desencarna, aí os filhos então não têm mais a mesma motivação para dar continuidade naquela empresa, a empresa fecha, a empresa fale, né? Então nós temos escolas, empresas, institutos de ordem social que também se fecham por causa disso. Centros espíritas que fecham também da mesma forma, porque o seu presidente acabou desencarnando, o seu fundador. Então isso acontece com bastante frequência, né? E também porque o próprio contexto da França, a gente lembra sempre, ele passou por uma grande turbulência, que foi uma guerra de proporções mundiais, né? Que foi a Primeira Guerra Mundial. Ela começou em 1914, que Leon Denis relata isso em alguns dos seus livros. Quando você tem um país entrando numa guerra dessas proporções, dificilmente você pensa em outra coisa. Você não consegue pensar em educação, você não consegue pensar em filosofia, você pensa simplesmente em sobrevivência. Só que ao mesmo tempo, né, em que isso aconteceu, nós começamos então a ter aqui no Brasil a difusão do espiritismo. Né? Então em 1860 nós já tínhamos aqui o primeiro contato, as obras que estavam sendo traduzidas, inclusive. Aliás, nesse mês, na revista Cristã de Espiritismo, nós temos exatamente um pouquinho da história sobre as traduções das obras básicas aqui no Brasil, que começou em 1860, depois 1870 foi a tradução completa do Livro dos Espíritos. Então aqui o Brasil começou a ter esse contato. Né? Não vamos dizer assim quem abriu o caminho, Mateus, mas a gente pode dizer assim que naquela época, a gente tem que estudar um pouquinho de história para isso, né?
porque não basta apenas você pegar um texto pronto e começar a tentar fazer deduções. Então a gente tem que imaginar o contexto do que estava acontecendo na França, do que estava acontecendo no Brasil. Então a gente, remontando para aquela década, 1860, nós tínhamos o Brasil, que era um país escravagista, que tinha ali a economia fundamentada na cultura cafeeira, e nós tínhamos, nessa fase de transição, já em 1888, quando foi abolida a escravatura aqui no Brasil, nós tínhamos desde a década de 40, que começou na fazenda Ibicaba, aqui no interior de São Paulo, a importação ou o convite aqui aos europeus para poder trabalhar na agricultura aqui do Brasil. Então, a Europa passava por uma crise econômica, uma crise social, conflitos de grandes proporções. Então, famílias europeias estavam tentando buscar uma nova forma de viver. E aí, então, houve essa divulgação, né, das fazendas brasileiras, começando a fazer convite para famílias europeias que viessem, que quisessem trabalhar aqui. A minha família fez parte dessa leva, né, vieram da Alemanha, da cidade de Hamburgo, para morar aqui em Pirassununga, no interior de São Paulo, para trabalhar em café. Então, muitas famílias vieram para cá, e com essa força dos imigrantes que vinham para cá, dos filhos de fazendeiros ou de intelectuais de São Paulo, do Rio de Janeiro, também do Nordeste, que iam para a Europa estudar, acabaram tendo contato com essa nova cultura, com essa nova ideia. E acabaram se interessando, principalmente os homeopatas, porque a homeopatia trabalhava com esses estudos da bioenergia, da energia molecular, da energia da água, né? E então a homeopatia encontrou uma afinidade muito grande com o magnetismo. E como Kardec era um grande magnetizador, um grande estudioso do magnetismo, estudando Mesmer, que era ali aquele que trouxe para nós os fundamentos do magnetismo animal, então o espiritismo, muito mais ligado com o magnetismo, teve essa afinidade com os homeopatas e com esses intelectuais que vinham para o Brasil, que iam estudar na Europa e voltavam para cá, e começaram a trazer esses livros. E aí então perceberam a importância de fazerem as primeiras traduções e fundarem, por exemplo, em 1865, o primeiro centro espírita aqui no Brasil, que foi exatamente lá em Salvador, né, lá nas terras da Juliana. Então a gente vê assim que é tudo, não há coincidências, né, não foi uma coisa que aconteceu por acaso, mas a gente tem um processo que conforme a gente vai estudando, a gente vai se aprofundando, a gente vê que as coisas foram acontecendo por uma questão de afinidade, né? O Brasil era essa terra fértil de uma cultura religiosa muito grande e ao mesmo tempo também de pessoas sedentas de avançar além simplesmente dos dogmas religiosos. Então nós tivemos Dom Pedro II envolvido com os estudos da doutrina espírita, nós tivemos poetas como Machado de Assis, como Rui Barbosa, grandes nomes da sociedade brasileira intelectual da época envolvidas com o espiritismo também, estudando, discutindo, conversando, né? Então, depois começou a se miscigenar com a cultura católica que tinha aqui, e hoje nós temos, né, esse espiritismo meio religioso, meio mais religioso do que intelectual, mas a gente conseguiu fazer do Brasil esse novo celeiro, né? Então, se por acaso a gente percebe que a gente já entra no campo das deduções, se por acaso você tem uma doutrina como essa, que precisa ser difundida, mas que não encontra condições para se desenvolver, como foi o caso da França, em virtude dos conflitos internos que sofreu aquele país, os espíritos procuram, então, né, essa força do mundo espiritual procura encontrar um novo local onde isso possa se desenvolver. E o Brasil, né, se tornou, então, o alvo, mas poderia ser em qualquer outro lugar, né? O que a gente lamenta, né, sim, sem dúvida, porque grande filosofia, você precisa de grandes personalidades, porque do contrário fica simplesmente numa questão de crendice. O que a gente lamenta, né, o que eu lamento particularmente, é que os Estados Unidos não tenham se envolvido com isso ainda, porque é uma nação com grande potencial científico, uma nação com grande intelecto, mas que se encontra muito ainda amarrada na cultura religiosa, na cultura protestante. Então a gente aguarda, né, que se a partir do momento em que os Estados Unidos começarem a se interessar de fato por isso, a gente vai ter uma grande difusão do espiritismo nesse idioma que é conhecido,
né, no inglês que é conhecido mundialmente, com essa grande força de publicidade que eles têm. Né? Então, assim, eu espero que essa parceria para fortalecer, né, como dizem para nós que o Brasil é o coração do mundo, mas intelectualmente nós temos essas nações mais desenvolvidas. Né? Então, vamos aguardar para ver como é que isso vai se desenvolver. Mas a gente viu aqui como Kardec já começava a trazer para nós, né? Kardec era um homem de visão, né? sempre na vanguarda daquilo que acontecia na sua época, ele já antevia de que forma que isso ia acontecer. Só que ele acabou se frustrando, infelizmente, porque na França, a França não teve força suficiente para continuar esse impulso da doutrina espírita. Só para complementar, a gente já fez aqui para vocês já trouxe para vocês essa informação. Em 2004 nós tivemos o 4º Congresso Espírita da França, realizado em Paris, e a maioria dos convidados palestrantes, né, os congressistas, os palestrantes eram, né, a maioria era de brasileiro, e a maioria dos congressistas também era de brasileiro. Pouquíssimos franceses, muitos brasileiros que moravam na Europa e muito poucos daqueles que eram nativos. E isso a gente observava em vários locais do planeta. Né? Cada vez que você encontra um congresso como esse de Cuba que nós tivemos, o anterior que nós tivemos na Espanha, o anterior a ele, que foi em Cartagena, na Colômbia, o próximo será em Portugal, né, que vai ser em 2015. Se eu não me engano, são de 2 em 2 anos. 2 anos? 2012? Eu acho que são 2 anos. Então, quando nós chegamos nesses congressos internacionais, a maioria é sempre brasileiro que se encontra naquele local. Então a gente espera que um dia, né, a maioria seja realmente dos nativos de cada nação que organiza esse congresso. E é um trabalho, né, que o Conselho Espírita Internacional vem tentando fazer. Então houve a necessidade, como nós vimos aqui, Kardec não apenas desenvolvendo a doutrina espírita como filosofia, como ciência e como, podemos dizer, como religião, mas também organizando institucionalmente a doutrina espírita para fazer com que ela se tornasse bem organizada, bem difundida e que pudesse realmente oferecer uma estrutura confiável para a sua divulgação. Porque se você não tiver uma estrutura nos bastidores para dar essa sustentação, vai ficar simplesmente uma pessoa fazendo uma divulgação boca a boca que não tem eficácia, né, como a gente gostaria. Vamos lá então, continuando. Ele estava só, diz para nós aqui o texto. Nós nos chamaremos de legião, e por mais fracos e inexperientes que sejamos, temos a íntima convicção de que nos manteremos à altura da situação, se, partindo dos princípios estabelecidos e de uma evidência incontestável, propusermos-nos a executar, tanto quanto nos seja possível, e segundo as necessidades do momento, os projetos do futuro que o Sr. Allan Kardec propunha-se ele próprio a executar. Né? Então aqui vem exatamente esse segundo parágrafo, aquilo que a gente conversou. Eles tinham essa vontade, eles já se colocavam na condição de continuadores da obra de Kardec, mas que infelizmente não se concluiu da forma como eles esperavam, que o Espiritismo acabou exatamente fechando. Inclusive nós tivemos a Livraria Espírita, na época, que pertencia à esposa de Allan Kardec, ela acabou fechando por falta de investimento. Que as pessoas simplesmente não se interessavam em divulgar a doutrina espírita. Depois que ele desencarnou, provavelmente a gente pode imaginar a situação, muitos daqueles contatos que ele tinha de patrocinadores, de amigos que eram divulgadores, simplesmente foram se afastando porque não sentiam mais a confiança, não sentiam mais a motivação. E isso mostra claramente, como a maioria das vezes acontece, que as pessoas estavam muito mais, vou utilizar a palavra apaixonado, mas no sentido da admiração, no sentido do encantamento, né? Que as pessoas estavam muito mais apaixonadas pela motivação de Allan Kardec do que pela doutrina propriamente dita. Porque se houvesse essa paixão pela doutrina, as pessoas dariam continuidade de uma forma absolutamente natural. A partir do momento em que a principal referência veio desencarnar, aquela paixão acabou diminuindo, acabou secando, vamos dizer assim.
Então a gente vê que essa proposta que ele tinha, né, tanto quanto nos seja possível, segundo as necessidades do momento, os projetos futuros do Sr. Allan Kardec. E foi aí então que aconteceu a grande frustração. Né? Continua o texto aqui para nós. Né? Pois é, Ju, os grupos também foram, a mesma coisa, a gente percebeu o quê? Que eles foram minguando. Né? Porque não se tem mais referência histórica, pelo menos eu não conheço. Não tive contato com nenhum livro histórico que falasse sobre isso. A gente pode até conhecer um pouquinho mais sobre isso aqui no livro Obras Póstumas, que é um livro que a gente está estudando, mas a gente vê que não houve continuidade. Né? E como eu falei para vocês, pelo fato da guerra ter assolado a França, né, a Alemanha tendo invadido, tendo causado toda aquela destruição, eles acabaram mudando completamente o foco disso. Então, se você tinha uma sociedade que estava organizada como uma instituição espírita e de repente cada um teve que ir para um lado, participar da guerra, famílias perdendo seus entes queridos, uma destruição estrutural, econômica, educacional, social, todo aquele abalo, as pessoas depois, para poder reconstruir tudo isso, elas precisariam muitas vezes começar do zero. E aí então, primeiro eles tinham que se organizar como nação, como sociedade, para depois pensar naquilo que poderia vir como filosofia. Né? E aí então muita coisa se perdeu, documentos se perdeu, pessoas desencarnaram, pessoas perderam o seu interesse, né? E a gente teve sorte, né, desses brasileiros que viajavam para a Europa para trazer essas informações para cá, e foi aqui então que encontrou esse terreno fértil para continuar se difundindo. Né? Então assim, é explicável o porquê disso não ter acontecido. Agora a gente lamenta, né? Vamos lá, como dizia um amigo, né, isso se explica, mas não se justifica, né, mas aconteceu. E continua. Ainda que estejamos no seu caminho e que todas as boas vontades se unam num esforço comum para o progresso e a regeneração intelectual e moral da humanidade, o espírito do grande filósofo estará conosco e nos secundará com sua poderosa influência. Que ele possa suprir nossa insuficiência e que possamos tornarmos-nos dignos do seu concurso, consagrando-nos à obra com tanto devotamento e sinceridade, pelo menos com tanta ciência e inteligência. Ele inscrevera na sua bandeira essas palavras: trabalho, solidariedade, tolerância. Sejamos, como ele, infatigáveis. Sejamos, segundo seus desejos, tolerantes e solidários. E não temamos seguir seu exemplo, retornando 20 vezes aos princípios já discutidos. Apelamos para a ajuda de todos, de todas as inteligências. Tentaremos avançar com mais segurança do que com rapidez, e nossos esforços não serão infrutíferos, se, como estamos persuadidos, e como seremos os primeiros a dar o exemplo, cada um se propuser a fazer seu dever, colocando de lado qualquer questão pessoal para contribuir para o bem geral. Não poderíamos entrar sobre os auspícios mais favoráveis na nova fase que se abre para o Espiritismo, se não levando ao conhecimento dos nossos leitores, num rápido esboço, o que foi, em toda a sua vida, o homem íntegro e honrado, o sábio, inteligente e fecundo cuja memória propagar-se-á aos séculos futuros, envolvida pela auréola dos benfeitores da humanidade. Né? Aqui, então, no Brasil, nós temos a referência de Allan Kardec, bastante sólida, bastante reconhecida, mas a gente vê que o nome Allan Kardec ele é muito pouco reconhecido como os grandes vultos da humanidade. Infelizmente, quando se fala em grandes transformações filosóficas na humanidade, religiosa na humanidade, a gente não ouve falar em Allan Kardec, a não ser dentro do próprio meio espírita. Então essa foi uma frustração que a gente acaba encontrando, né, na nossa história, porque Kardec foi contemporâneo, por exemplo, de Charles Darwin. Darwin trouxe a proposta da evolução das espécies naquela época, e ele acabou sendo uma referência. Né, o darwinismo se tornou uma referência, confrontando exatamente com aquilo que o entendimento religioso dogmático trazia sobre o nascimento da humanidade.
Então, Charles Darwin foi conhecido pela ciência, mas Allan Kardec não foi conhecido pela filosofia, infelizmente. E teve um livro que chamava, né, Os 100 Grandes Nomes da Humanidade, e eu procurei avidamente, sedentamente, né? Não. Então, avidamente, né, fez ali procurei pelo nome de Allan Kardec e não encontrei. Então nós tínhamos nomes de vários países, nomes de várias linhas de pensamento, mas não encontramos o nosso codificador, né, lamentavelmente. Mas aqui no Brasil ele é reconhecido, né, pela doutrina espírita, mas ainda assim num patamar inferior, porque como a gente lembra, a partir do momento, na década de 40, quando o Chico Xavier começou a trazer as obras de André Luiz, o Espiritismo se tornou muito mais popular pelo trabalho de Chico Xavier do que de Allan Kardec. Então, assim, para os estudantes do Espiritismo, as obras kardecianas são a base, e Kardec é a nossa referência de trabalho, referência de raciocínio, mas para a sociedade de um modo geral, Chico Xavier é o representante máximo do Espiritismo, aqui no Brasil e, quiçá, no mundo, né? O Décio lembrou, né, e olha que a publicação do Livro dos Espíritos 2 anos antes de Darwin, com a teoria das espécies, né? Então, eu acho que a ciência, na verdade, né, Décio, como a gente sempre fala, aquilo que é religião, ela tem ali a sua fase de grande divulgação, de grande conhecimento, mas a ciência é a ciência. Então, assim, a diferença entre uma e outra é que o Espiritismo, naquela época, embora fosse uma nova visão da ciência, um novo aspecto da ciência, estudando aquilo que estava fora do mundo material, ele acabou sendo confundido como mais uma religião. Então, como sendo mais uma religião, não teve então esse interesse em ser difundido e ser conhecido. Ao mesmo tempo que Darwin, na verdade, ele trouxe para nós um grande choque para a humanidade, né, quebrando aquela ideia de que a Bíblia era incontestável, de que a Bíblia justificava a origem de tudo. Então, inclusive, ele foi excomungado, ele era anglicano, e aí então, depois que ele fez aquela viagem pelo mundo, inclusive ele passou pelo Rio de Janeiro, conhecendo ali algumas florestas do Rio e tudo mais. Aliás, tem um comentário, só a título de curiosidade, tem uma carta de Charles Darwin que ele dizia assim que ele lamentava profundamente ter conhecido o Rio de Janeiro, ter conhecido o Brasil, e ele esperava não voltar por essas terras, porque quando ele chegou aqui ele encontrou os escravos, encontrou a escravidão, e isso o deixou extremamente decepcionado. Então ele lamentava profundamente de ter chegado aqui e encontrado essa cultura ainda primitiva, essa visão arcaica de fazer com que o ser humano, né, se sobressaia sobre o próprio ser humano. Então ele trazia uma visão de liberdade, igualdade e fraternidade da França, né, da Europa, de um modo geral, e mais a Revolução Industrial, para chegar, né, daquela revolução que nós tivemos lá, a Revolução Industrial, e para chegar aqui no Brasil e encontrar a escravidão ainda, lamentavelmente. Né? A Tiene colocou, né, que conheci o Espiritismo através do Chico, e demorei a ligar a ele, a Allan Kardec. Né? Eu acho que a maioria é assim, né, Tiene? Quando você começa a ter contato com o Espiritismo através de livros, através de romances, dessas obras, e depois você vai se aprofundando para até chegar nos estudos, é bastante natural. Beleza. É bastante natural que a gente tenha essa dificuldade. Agora, se você começa a frequentar um centro espírita e a partir dali você começa a estudar, você faz o caminho inverso, né? O Mateus perguntou por que será que Jesus deu essa missão tão importante, com trabalhos magníficos a um analfabeto como Chico Xavier, né? Na verdade, não era analfabeto, era semi-analfabeto, mas ele tinha uma capacidade mediúnica e uma bagagem intelectual do seu passado que valia a pena, né? Porque a gente vê hoje Chico Xavier é aquele homem simples. A gente pode dizer assim, um homem simples como Chico Xavier, mas no seu passado, certamente ele tinha uma estrutura suficiente para poder segurar, como segurou e com muita eficiência, né, abraçar essa missão. Vamos lá, continuando aqui para nós. Então, falamos aqui então sobre o Kardec, né, que a sua memória não foi tão difundida como se esperava. Agora vem um pouquinho da história dele. Vamos conhecer quem foi Allan Kardec.
Nascido em Lyon, em 3 de outubro de 1804, numa antiga família que distinguiu-se na magistratura e no tribunal, o Sr. Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, não seguiu essa carreira. Desde a primeira juventude, sentia-se atraído para o estudo das ciências e da filosofia. Educado na escola de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, tornou-se um dos discípulos mais eminentes desse célebre professor e um dos propagadores zelosos do seu sistema de educação, que exerceu uma grande influência sobre a reforma dos estudos na Alemanha e na França. A gente lembra que quando se fala de Pestalozzi, que foi uma grande referência da educação, e para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre Pestalozzi e essa relação que ele teve com Allan Kardec, é só assistir ao documentário da Dora Incontri, chamado Allan Kardec, o Educador, porque a Dora Incontri ela é pós-doutorada em educação pela Universidade de São Paulo, e a sua tese de doutorado, inicialmente, foi exatamente estudar sobre Pestalozzi, né, e depois falar sobre a educação espírita. E educação espírita não é necessariamente falar sobre a educação através dos livros da codificação, mas falar sobre a educação do espírito, através de uma nova metodologia, através de um novo formato de educação, que é uma proposta, inclusive, aqui para o Brasil, que é um esforço contínuo que ela vem fazendo de tentar mudar o pensamento arcaico que nós temos, né, de sala de aula, de método de estudo, de fazer os alunos decorarem e tudo mais. Então Pestalozzi utilizava essa metodologia de dar liberdade para os alunos pensarem, raciocinar, de compreenderem na prática aquilo que eles estudavam na teoria, e Kardec então começou a ter a sua mente formada exatamente, né, aguçando cada vez mais a sua curiosidade, instigando a sua perspicácia em torno de todos os assuntos, para que futuramente ele conseguisse realizar aquilo que ele realizou em torno das suas investigações. Então tudo isso começou exatamente com Pestalozzi, né? E continua aqui para nós. Dotado de uma inteligência notável e atraído para o ensino pelo seu caráter e suas aptidões especiais, desde a idade de 14 anos, ensinava o que sabia àqueles colegas que tinham compreendido menos que ele. Foi nessa escola que se desenvolveram as ideias que deviam mais tarde colocá-lo na classe dos homens de progresso e dos livre-pensadores. Aqui Kardec, né, como fala para nós, ele era aquele tipo de aluno que sendo considerado um aluno de destaque, quando havia necessidade da ausência de um professor se ausentar da escola, Allan Kardec substituía. E ele ajudava os alunos em aulas particulares, trazendo mais conhecimento, aprofundando cada vez mais, porque era uma escola, né, bastante rigorosa nos seus estudos, né? E continua aqui para nós o texto. Nascido na religião católica, educado, porém, num país protestante, os atos de intolerância que teve que suportar sobre esse assunto fizeram-no logo cedo conceber a ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou em silêncio durante longos anos, com o pensamento de chegar à unificação das crenças. Mas faltava-lhe o elemento indispensável para a solução desse grande problema. Kardec ele era nascido em família católica e se deparou na Suíça com a religião protestante. A gente lembra que na Suíça era exatamente aquele pensamento de João Calvino, né, o calvinismo, que depois veio a se transformar no que hoje é a igreja presbiteriana, que nós temos uma diferença entre a igreja metodista, a igreja presbiteriana, as igrejas pentecostais como a Assembleia de Deus e outras igrejas, né? Então o que é hoje a igreja presbiteriana é exatamente a igreja calvinista naquela época. E ela se difundiu com bastante força, principalmente na Suíça.
E aí então Kardec, embora ele tivesse entre esses dois segmentos religiosos, o catolicismo e o protestantismo, ele teve uma força do desenvolvimento filosófico muito grande dentro da escola. Então ele começou a questionar inclusive essa influência. E houve uma discussão significativa entre famílias que fez exatamente com que fechasse a escola de Pestalozzi. Porque algumas escolas colocavam os seus filhos com grande investimento, era um investimento caro, gastavam, investiam com muita... com grandes valores, né, para a educação dos seus filhos, e nós tínhamos ali famílias católicas e protestantes. E depois de um tempo começou uma discussão para saber exatamente qual era o pensamento religioso daquela escola. Aí os pais católicos não aceitavam que se transmitisse ideias protestantes e as famílias protestantes não aceitavam que viesse o pensamento católico. E ele precisava exatamente, né, precisava exatamente dessa neutralidade. Só que era impossível naquela época você se tornar uma escola laica tendo ali uma força religiosa tão grande, né? Então, com o passar do tempo, os pais começaram então a tirar os filhos da escola, como protesto, né, pelas influências que eles estavam sofrendo. E foi aí que acabou fechando depois a escola de Pestalozzi, né? O Hermes lembrou o nome de Pestalozzi, na verdade é Johann Heinrich Pestalozzi, né, que seria o nosso João Henrique Pestalozzi. Então, dentro da linguagem, né, suíça, né, voltado para a Alemanha, na linguagem alemã principalmente. Vamos lá, continuando aqui para nós. O Espiritismo veio mais tarde fortalecer-lhe e imprimir uma direção especial aos seus trabalhos. Terminados os seus estudos, veio para a França. Conhecendo a fundo a língua alemã, traduziu para o alemão diferentes obras de educação e de moral, e, o que é característico, as obras de Fénelon, que o haviam particularmente seduzido. A gente lembra que Fénelon ele era um teólogo, e ele trouxe uma contribuição significativa para a educação. Então era bastante comum naquela época, em vez de nós termos escolas, como foi o caso de Pestalozzi, nós temos preceptores. Os preceptores eram os conhecidos professores particulares que as famílias contratavam. A gente vê muito isso nos filmes antigos, nas histórias antigas. Então eu pagava para o professor, colocava um anúncio, fazia um convite, o professor ia morar na casa desses nobres, das pessoas que tinham recursos para isso, e a função desses preceptores era exatamente educar os filhos. Né? E na Alemanha, na Suíça, isso era bastante comum. Então, no caso da Suíça, desse lado alemão, por ter a influência, acabava também tendo essa mesma ideia. Então, Fénelon era um religioso, e a gente lembra que a educação era concentrada nas mãos da igreja. Então, assim, os padres eram obrigados a estudar o latim e outras línguas, exatamente para poder difundir aquela doutrina. E dessa forma, esses mesmos religiosos, eles eram convidados por essas famílias nobres para educarem os seus filhos. Assim como aconteciam com os gregos no passado, depois que os romanos dominaram toda aquela região da Europa, inclusive os gregos, muitos professores gregos eram convidados a educar os filhos dos romanos, pela filosofia dos gregos que era reconhecida pelos romanos. Porque, na verdade, os romanos eles tinham aquela força militar, aquela força de conquista, aquela força tecnológica, mas a cultura era grega sem dúvida nenhuma. Tanto que, inclusive, o próprio panteão romano da religião romana era baseado na cultura grega. Né? Então, era fundamental que eles aproveitassem desse conhecimento dos gregos para poder ajudar na educação dos seus jovens, né, dos seus filhos. E aí, no caso, a igreja tinha esse propósito, então, naquela época. Por isso, então, Fénelon, que era um grande nome da educação daquela época, se tornou uma referência para Kardec, que também acabou se tornando depois educador. E da mesma forma também o próprio Rousseau, né, o Rousseau, que digamos assim era o pai intelectual ou espiritual de Pestalozzi, e ao mesmo tempo, né, Pestalozzi transmitiu essa herança, esse legado a Allan Kardec. Então, inclusive, Fénelon ele é uma das personalidades que contribuem com mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo.
vocês devem ter se lembrado quando a gente fez um estudo sobre isso, que tem lá o nome Fenelon, falando principalmente dessa parte de moralidade, né, da consciência social das pessoas, né? Então esse foi um dos papéis que ele teve no Evangelho segundo o Espiritismo. E continua. Era membro de várias sociedades eruditas, entre outros da Academia Real de Arras, que no seu concurso de 1831 distinguiu-o por uma exposição notável sobre essa questão. Qual é o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Então aqui a gente já vê a preocupação que Allan Kardec tinha para difundir e para aprimorar a educação daquele país onde ele vivia, trazendo principalmente essa cultura que vinha de Pestalozzi. Então foi reconhecido por uma academia real, e isso é de grande valor. Hoje a gente já não tem mais essa mesma visão, mas naquela época era um título significativo, né? Então isso foi em 1831. A gente lembra que Kardec vai ter contato com os fenômenos das mesas girantes e também daquilo que aconteceu em Hydesville, que vai ser exatamente em 1854. Então nós estamos ali há praticamente 23 anos antes de Kardec começar a ter contato com o Espiritismo, né? E continua para nós aqui. De 1835 a 1840, fundou em sua residência, na Rua de Sèvres, cursos gratuitos, onde ensinava química, física, anatomia comparada, astronomia, etc. Empreitada digna de elogios em todos os tempos, mas sobretudo numa época em que o número reduzido de inteligências arriscava-se a entrar nesse caminho. Essa observação é significativa, porque como a religião ela estava muito enraizada dentro da cultura daquela sociedade, também dentro das próprias escolas, né? Então você não podia aprender nada que não tivesse o endosso da igreja. Então nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, um confronto interessante, né, mas que felizmente a razão se sobressaiu, de algumas escolas que estavam banindo o livro de ciências que falavam sobre o evolucionismo de Darwin. Inclusive nós tivemos até uma ministra da Educação, Marina Silva, né, que era evangélica, e que ela procurou em uma das escolas de onde ela frequentava, de onde ela era originária, fazer com que os livros de ciência não falassem sobre evolução e que a evolução fosse vista apenas através da perspectiva bíblica. E aí o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação, acabou, né, tirando esse pensamento, e a ciência hoje é estudada. Então hoje nós temos, né, as crianças estudam, inclusive você vai numa escola religiosa, uma escola católica, uma escola que é evangélica, que estuda ciências, o livro está lá, falando sobre a evolução, falando sobre darwinismo, falando sobre a descendência do homem, né, dos primatas, estudando sobre os estudos arqueológicos que trouxeram para nós informações sobre os hominídeos, como por exemplo Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homem de Neandertal, estudando todas essas subespécies, né, que vieram depois dos macacos, para poder entender essa evolução. Então escolas religiosas reconhecem o valor da ciência. Mas quando a gente fala no século XIX, nesse período que Kardec comenta para todos nós, né, existe esse confronto, né, Beth? Mas felizmente as escolas não desistem de transmitir essa ideia, né, felizmente. Porque os alunos eles têm aquela ideia, você vai na escola para aprender a ler e escrever, e a matéria pode te interessar ou não. Ao mesmo tempo que você vai numa igreja, eles têm um trabalho muito mais intenso de formação de pensamento. Então muitos alunos que não questionam, por exemplo, sobre essa questão, que não tem ainda essa maturidade para questionar qual a diferença entre aquilo que se aprende na igreja e aquilo que se aprende na escola, qual é exatamente o certo e até onde, né, existe ali qual é o limite entre essas duas linhas de pensamento. Por isso,
é fundamental, né, que as escolas persistam nisso tudo, né, e que a gente não tenha essa influência tão intensa como nós vemos hoje da religião. Então aqui, como foi colocado por esse texto, mostra para nós exatamente isso, né, numa época em que um número reduzido de inteligências arriscava-se a entrar nesse caminho, ou seja, a confrontar aquilo que somente a igreja endossava. Então, quando você contestava aquele pensamento de questionar com relação aos textos bíblicos, a visão, entre aspas, científica da ciência, da Bíblia, e você começava a estudar um outro lado dessa visão, e isso acabava sofrendo muitas críticas. Então escolas eram perseguidas, educadores eram perseguidos, famílias eram perseguidas quando percebiam que os seus filhos estavam sendo educados por uma outra linha. Mas mesmo assim havia essa persistência. Inclusive Kardec, estudando essa parte de anatomia comparada, né, que naturalmente a gente fala de biologia, né? Que pena, vai com Deus, Mélia, para isso sempre, seja bem-vinda. Então, quando se fala sobre essa questão da anatomia comparada, muitas pessoas que estudam de uma forma superficial Allan Kardec sugerem que ele teria cursado medicina. Então, muita gente diz assim, mas Kardec era médico? Né? E, na verdade, ele não era. Ele não teve formação superior, ele foi um autodidata. E, através dessa sua iniciativa, ele conseguiu fazer tudo o que fez e abranger, né, todo esse conhecimento que ele teve. Né? Mas pela sua forma de trabalhar, ele acabou tendo ali, digamos assim, essa confusão saudável, né, de elevá-lo a esses títulos acadêmicos que, infelizmente, ele não teve oportunidade de conquistar. Vamos ao texto. Constantemente ocupado em tornar atraentes e interessantes os sistemas de educação, inventou ao mesmo tempo um método engenhoso para ensinar a contar e um quadro mnemônico, né, um quadro de memória, vamos dizer assim, para memorizar, de história de França, tendo como objetivo fixar na memória as datas dos acontecimentos marcantes e descobertas que ilustraram cada reino. Né. Então a França era ali composta por vários reinos, né, até ela se tornar aquele país. E aí então Kardec conseguiu criar um método para facilitar o entendimento. Então, para aqueles que detestavam história, né, como existem hoje, infelizmente, pessoas que detestam histórias por causa de nomes, datas, locais, essa história toda, Kardec conseguiu fazer com que esse estudo da história da França se tornasse atraente para os alunos através desse novo método que ele tinha criado. Né? Entre as suas numerosas obras de educação, citaremos as seguintes: Plano proposto para o melhoramento da instrução pública, em 1828, Curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, para o uso dos professores e das mães de família, em 1829, Gramática francesa clássica, 1831, Manual de exames para o certificado de capacidade, Soluções resolvidas das questões e problemas de aritmética e de geometria, 1846. Catecismo gramatical da língua francesa, 1848. Programa dos cursos comuns de Química, Física, Astronomia, Fisiologia, que ensinava no Liceu Polymatique. Ditados normais nos exames da Prefeitura e da Sorbonne, acompanhados pelos ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas, 1849, obra muito considerada na época de sua aparição e da qual recentemente ainda faziam-se novas edições. Então a gente vê que o trabalho que Kardec desenvolveu na área da educação foi um trabalho significativo, foi um trabalho valoroso. Né? Inclusive, há aqueles que são opositores do espiritismo que quando falam de Allan Kardec, normalmente eles pegam as obras básicas, né, que ele desenvolveu e que ele organizou também, e depois disso fazem um ataque pessoal, falando que Allan Kardec era uma pessoa ignorante,
que Allan Kardec era uma pessoa sem cultura, porque aquilo que ele falava não tinha sentido e coisa e tal, mas não conhecem exatamente quem foi o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, que mostra essa contribuição a ponto de reformular a educação de um país. Porque não foi simplesmente você jogar um livro numa livraria, como nós fazemos hoje com tanta facilidade, tantos professores se esforçam, se dedicam para organizarem, né, livros didáticos, livros filosóficos, livros pedagógicos, para ajudar na contribuição da educação, e colocam nessas prateleiras e simplesmente ficam esquecidos, porque não tem nenhum tipo de valor para o sistema educacional. Ao contrário do que Allan Kardec fez, o Ministério da Educação na época, o nome que nós temos hoje para essa instituição governamental, o Ministério da Educação valorizava aquilo que ele publicava, para poder utilizar nessa reforma da educação. Então ele era um homem assim, embora fosse autodidata, era um homem altamente intelectualizado, altamente envolvido com a questão da educação e do desenvolvimento intelectual daquele país, muito antes de se envolver com a doutrina espírita. Então nós vemos aqui as datas desde 1828 até 1948, foram 20 anos de estudos e publicações acadêmicas, né? Além dos títulos que ele acabou recebendo, como por mérito, né, por aquilo que ele fez. Continua para nós aqui. Antes que o Espiritismo viesse popularizar-se, o pseudônimo Allan Kardec, ele soubera, como se vê, ilustrar-se pelos trabalhos de uma natureza completamente diferente, mas tendo como objetivo esclarecer as massas e uni-las muito mais à sua família e ao seu país. Então aqui a gente vai dar uma parada, a gente não vai continuar a partir daqui, porque o próximo item, o próximo parágrafo que a gente vai entrar, vai começar exatamente o contato que ele teve com a doutrina espírita. E aí então a gente vai ter que fazer a coisa correndo, vai ficar infelizmente um estudo meio incompleto dentro daquilo que a gente quer, né? Então a gente tem mais 15 minutos para falar sobre isso daqui ainda. Então a partir do nosso próximo encontro, na quinta-feira, a gente continua falando sobre a biografia de Allan Kardec, agora falando sobre o lado do envolvimento dele com os fenômenos espirituais e a partir desses fenômenos com o desenvolvimento da doutrina espírita, né? O que a gente pode falar sobre essa questão dos preconceitos que eu comentei com vocês agora, que é bastante interessante, porque a gente lembra sempre que tudo aquilo que é feito, falado por Kardec na Revista Espírita, ou mesmo nas obras da codificação, tudo aquilo diz muito respeito ao contexto em que ele vivia na época. E essas perseguições que eram realizadas, que são realizadas hoje por essas religiões em torno de Allan Kardec, porque nós temos pessoas bastante intelectualizadas, né, nessas religiões tradicionais de hoje, que leem a codificação, procuram as suas falhas ou procuram aqueles pontos negativos para fazerem suas críticas. E um dos pontos mais atacados da doutrina espírita, mas principalmente de Allan Kardec, fala sobre o racismo. Nós temos artigos bastante agressivos falando que Allan Kardec era racista, que Allan Kardec era preconceituoso e tudo mais, né? Então a gente vai aproveitar esses 15 minutos para falar um pouquinho sobre essa questão. Nós estamos falando de uma época, século XIX, em que os países, principalmente da Europa, estavam expandindo as suas fronteiras. E dessa forma, pois é, Roqueiro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Porque não adianta a gente simplesmente fazer uma crítica direta daquele tempo se a gente não voltar no tempo para poder entender o que acontecia. Então a gente fala de nações que estavam ali desesperadas para poder ampliar os seus domínios, como aconteceu na época das grandes navegações, em 1500, 1600, quando países como Portugal, Espanha, França, Holanda procuravam expandir seus domínios, e nós tivemos aqui então, né, nós tivemos aqui a América, né, que foi descoberta, também outros domínios, né, que foram explorados. Então essa cultura expansionista, desde o século XVI, chegou até o século XIX. E aí então aqueles países queriam novas terras para poder ter ali mais riqueza. E a África foi o alvo, a África foi o objetivo.
desses países. Então hoje nós temos países na África que falam português, que falam inglês, países que falam alemão, países que falam francês. Isso porque houve aquela colonização. Aliás, essa é uma das grandes responsabilidades por esse atraso que nós temos na África hoje, né? Quando você coloniza para explorar uma determinada região, você não permite que ela se desenvolva. Então, infelizmente, a África foi o alvo dessa ambição, dessa ganância dos países europeus daquela época. E aí, então, o contato que eles tinham com a África era uma África que era bastante primitiva, era uma África que não tinha uma estrutura social, uma estrutura administrativa bem evoluída, né? Se aprende as 3 línguas, né, Francis? Exatamente, Sandra. Então, nós tínhamos ali aldeias, não eram cidades, eram aldeias, eram pequenos grupos, né? E dessa forma você encontrava com tribos canibais, para a gente ter uma ideia, né? Tribos canibais, tribos que tinham ainda aqueles hábitos muito diferentes de você imaginar, por exemplo, Allan Kardec frequentando a Sorbonne, que é considerada uma das universidades mais antigas que nós temos no planeta, vestido da forma característica, encontrando aquela estrutura. De repente a gente vê aquelas pessoas que estudavam nos países europeus, iam para a África e encontravam aquelas aldeias. Então era um choque cultural muito grande, e eles voltavam para a Europa contando as suas histórias. Olha, a gente viu lá porque os negros são muito atrasados, porque os negros fizeram isso, porque aquilo e tudo mais. Então quando eles começam a fazer uma análise comparativa de qual é exatamente o nível de evolução das diversas sociedades com as quais os europeus tiveram contato, como por exemplo a cultura oriental, com os chineses principalmente, a cultura africana, né, por causa dessas viagens expansionistas e colonizadoras que eles tiveram também. Inclusive, para quem conhece um pouquinho da história do escotismo, por exemplo, o escotismo ele foi fundado exatamente por um general que era inglês e que participava das guerras com os africanos na África do Sul, né, com os Boer. Então os ingleses foram colonizadores da África do Sul, por isso que hoje na África do Sul se fala o inglês, e através desse contato com os nativos da África veio a ideia da fundação do escotismo hoje, né? Então foi o general Baden-Powell. Por isso então havia essa comparação, né, de qual era o povo mais evoluído. E aí, naturalmente, os europeus se achavam, se viam como centro intelectual do planeta e que de fato o eram. Nós não podemos negar, quando a gente tem uma Revolução Francesa, quando nós temos os pensadores, quando nós temos a influência greco-romana, da cultura greco-romana desde aquele passado, o desenvolvimento da cultura religiosa na Europa, e aí então você faz uma comparação com a África, você não tem como comparar. Você vê que um está muito acima e o outro está muito abaixo. E isso era publicado em livros. Então os livros mostravam isso também, né, que existe uma diferença, que os africanos eram atrasados, que os africanos eram inferiores, né? Então, tudo por causa dessa ideia, não, sem dúvida nenhuma, viu, Afonso? É por aí que a gente, estudando um pouquinho dessa parte da história, a gente vai encontrar exatamente a responsabilidade nesse tipo de cultura, no atraso de muitas nações, né? Inclusive até no próprio Brasil também, que foi explorado durante muito tempo, né? Mas isso aí a gente vai entrar depois num outro assunto. Mas o detalhe é que, fazendo essa comparação, os africanos eram atrasados culturalmente, intelectualmente, nessa comparação com os europeus. E os livros eram publicados, e Allan Kardec, sendo contemporâneo daquela época, pensava da mesma forma também. E por isso, então, quando a gente lê hoje que Allan Kardec falava que os africanos eram atrasados, as pessoas dizem, mas ele é preconceituoso, porque isso, porque hoje nós estamos lutando pela redução do preconceito, pela quebra do preconceito, porque nós devemos lutar pela igualdade social, só que nós não podemos falar com o pensamento de hoje para aquilo que foi escrito para aquela época. Para vocês terem uma ideia, os chineses sempre foram mal vistos por várias sociedades. Se você assistir a um filme hoje, por exemplo, que fala sobre o Velho Oeste, naquela época em que o lado ocidental dos Estados Unidos, né, naquela parte hoje do Pacífico, quando começaram a vir os primeiros grupos familiares para explorarem aquela terra, né, John Wayne, por exemplo, né, Hermes,
Então nós encontramos ali muitos chineses que trabalhavam em circo, trabalhavam como empregados, eles eram desprezados por aquela sociedade. Né? Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, muito poucas pessoas têm esse conhecimento. Eu acabei tendo esse conhecimento por pesquisas que eu fiz, me deparei com essa informação. Aqui no Brasil, nós tínhamos uma lei na época em que os imigrantes começaram a chegar aqui no Brasil para poder substituir a mão de obra escrava. Então nós tivemos aqui os alemães vieram para cá, os portugueses, nós tivemos para cá também os italianos, os japoneses que vieram a partir do século XX. Então, mas naquela época do século XIX, havia um decreto imperial que proibia a vinda de imigrantes da China. Exatamente porque havia esse preconceito, eu não sei por que essa perseguição toda, mas nós tínhamos uma lei que proibia isso. Então Kardec, na sua época, ele colocava o seguinte, que os europeus eram os mais intelectualizados, e de fato eram, a gente não pode negar isso. E, em segundo lugar vinham os asiáticos, especialmente os chineses, e em terceiro nós viemos para os negros, por causa dessa cultura colonialista que a Europa tinha na época. Então muita gente fala assim, porque Kardec era preconceituoso, porque o espiritismo isso, o espiritismo isso mostra, né, uma clara ignorância com relação ao contexto em que tudo isso aconteceu. Que no Brasil não era diferente, porque nós falamos que Kardec era preconceituoso numa época em que o Brasil era um país escravagista. E o Brasil era considerado, e até hoje, historicamente, o país que mais teve escravos na história da humanidade. Então nós tivemos aqui uma cultura, durante muito tempo, essa luta dos abolicionistas foi uma luta árdua, principalmente, né, para quem gosta de novela, assistir, por exemplo, Escravizaura, Sim a Moça, mostra o contexto da época, e a luta que se tinha dos abolicionistas contra os escravagistas. Né? Então muitas nações foram desestruturadas, foram destruídas por causa dessa ganância que aqui no Brasil nós tivemos. E aí, então as pessoas dizem assim que, não, porque Kardec era racista, porque naquela época ele escrevia sobre isso. Quer dizer, não está conseguindo enxergar exatamente a realidade, né? Porque se ele era racista fazendo um comentário, nós brasileiros éramos o que exatamente? Né? Então a gente vê assim que é fundamental para a gente poder estudar qualquer tipo, não apenas a doutrina espírita, mas qualquer tipo de pensamento que tenha sido escrito no passado. Se nós estudarmos, por exemplo, sobre o iluminismo, se nós estudarmos, por exemplo... pessoal, me dá só um ok na área de texto, por favor. Ah, voltou, beleza. É que deu um impacto aqui no meu monitor, agora achei que tinha travado. Eu tive esse problema ontem, né, mas vamos lá. Então, assim, quando se estuda qualquer livro na época, livro de época, né, ou temas de época, é fundamental que a gente entenda quem escreveu, qual era exatamente a sua realidade na época. Estudar a Bíblia, por exemplo, é fundamental. Muitas vezes a gente fala que a Bíblia é um livro fantasioso, que é um livro que não tem sentido, que é um livro isso, que é um livro aquilo, mas é fundamental que a gente contextualize cada obra dessa que vem sendo publicada. A Bíblia, por exemplo, defendia a escravidão. Por que isso tudo? Porque eles viviam na escravidão naquela época. Paulo de Tarso falava sobre a submissão da mulher aos seus maridos. Por que isso tudo? Porque naquela época havia realmente essa submissão. Era uma sociedade patriarcal e, consequentemente, as mulheres eram submissas a isso. Né? Então, tudo isso faz parte de contextos. Então, se você não estudar história para colocar aquela obra na sua realidade, a gente vai ter um estudo precário, um estudo incompleto. E olha que a gente fala de Paulo de Tarso, né, Ju? Mas era a realidade da época. Era a mesma coisa. Né? Jesus, quando falava com as mulheres, ele falava assim, mulher, por que tal coisa, não sei o quê. E por que chamava a mulher de mulher? Porque era a forma como se tratavam. Apesar de todo o seu respeito e tudo mais, do seu conhecimento, existia aquela cultura que era muito, muito influente na época. Né? Então é isso, pessoal. A gente só trouxe para vocês então essa primeira parte, para falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, a história da doutrina espírita. Falamos um pouquinho sobre Allan Kardec, a gente tem mais coisa para falar sobre isso ainda no nosso próximo encontro. E aí a gente vai falar então não mais do professor Hippolyte. A gente vai começar a falar de Allan Kardec. Né? É a mesma pessoa, mas com personalidade diferente, com trabalho diferente. E é isso que a gente vai continuar no nosso próximo encontro. Então,
Beleza? Algum comentário, alguma coisa que vocês queiram colocar? Alguma dúvida? Podemos encerrar então? Beijo, Sandra. Beleza, né? A gente não falou, né? O Hermes lembrou um pouco mais acima de Amélie Gabriele, né? Que era esposa de Allan Kardec, que também era professora. Aliás, para quem tem preconceito, né? De pessoas, de casais, né? Em que a mulher é mais velha, né? A Amélie, ela era praticamente 7, 8 anos mais velha que Kardec. Kardec nasceu em 1804, a Gabi nasceu em 1794, 9 anos, né? 1792 ela nasceu. Não, 1795. Então ela era assim 9 anos mais velha que Kardec, né? Amélie Baudet. Pois é, Sandra, né? Então assim, muita gente fala assim, não, porque isso é um preconceito. Imagina o que Kardec sofreu naquela época em termos de preconceito de sociedade. Século XIX, uma mulher mais velha que ele casando e tudo mais. Já pensou como as coisas são? Né? Pois é, exatamente, né, Sandra? O amor não revela a idade. Muito bem, vou passar para o nosso amigo Décio, que vai fazer o encerramento para nós. E depois a gente volta, né? 11 anos mais velho? Pois é, Newton, né? Então, assim, amor realmente não tem idade. Né? Legal, legal, Zé. Então, assim, mas vou tentar me aprimorar um pouco mais, né? Certamente tem muita informação que ainda ficou um pouco travada ainda, né? Porque às vezes a gente vai comentando meio de improviso, a memória já não é mais a mesma, né? Mas assim a gente vai pesquisando para deixar assim bem informado, a gente bem instruído com relação a essa parte histórica do espiritismo, que ela é uma delícia estudar história.